Olá, sou Wagner Peck, autor do livro IPVA, à luz da Constituição e da Lei Paulista, da editora Juruá. Nele trato da regra matriz do IPVA. Regra matriz de incidência tributária é norma geral e abstrata formada por um conjunto de proposições encontradas na lei. É geral porque se destina a um conjunto de sujeitos indeterminados quanto ao número. É abstrata porque resulta da tipificação de um conjunto de fatos de conteúdo econômico. A hipótese descreve evento de conteúdo econômico de possível ocorrência no mundo real social, critério material, condicionado no tempo, critério temporal, e no espaço, critério espacial. O consequente prescreve relação jurídica entre o Estado, sujeito ativo, e pessoa natural ou jurídica, sujeito passivo, de modo que o Estado tem o direito de cobrar dessa pessoa quantia igual ao produto de uma base de cálculo por uma alíquota. Dada a hipótese, então deve ser o consequente. Quando o evento do mundo real social se subsome ao descrito na hipótese da regra matriz, ele passa a ser jurídico tributário. Relatado no antecedente de norma individual e concreta, ele passa a ser fato jurídico tributário e surge automaticamente relação jurídica tributária que se conforma com a prescrita no consequente da norma geral e abstrata e que deve ser enunciada no consequente da norma individual e concreta. Há, portanto, relação de implicação entre o antecedente e o consequente da norma individual e concreta. Conforme se vê, a regra matriz não incide espontaneamente sobre o evento, é sim incidida por agente credenciado pelo sistema. Ao fato jurídico tributário, aplica-se a legislação vigente ao tempo da ocorrência do evento, o que significa que tem caráter declaratório. Já a relação jurídica tributária que ele instaura, volta-se para o futuro. Conforme explicado, a regra matriz não incide automaticamente sobre o evento econômico, como se fosse um raio. O certo é que, mediante linguagem competente, ela é incidida sobre o evento por agente credenciado pelo sistema, fazendo nascer a obrigação tributária. Critério material da hipótese, formado por um verbo e seu complemento, é, para o IPVA, ser proprietário de veículo automotor. Critério temporal marca o instante em que surge a relação jurídica tributária. Há vários, que podem ser classificados em três tipos básicos. Data em que a relação de propriedade é iniciada, exemplo, a de aquisição de veículo novo por consumidor. A do desembaraço aduaneiro de veículo importado diretamente do exterior para o consumidor. Data em que a relação de propriedade passa a estar sujeita à tributação. Exemplo, a de incorporação de veículo novo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador. A em que deixa de ser preenchido o requisito que deu causa à imunidade, isenção ou dispensa de pagamento do imposto. 1º de janeiro de cada ano, para veículo usado de propriedade de pessoa natural ou jurídica com domicílio ou residência no Estado de São Paulo. Quando a relação de propriedade é iniciada ou passa a estar sujeita à tributação no transcurso do exercício, o IPVA é exigido proporcionalmente ao número de meses restantes do ano civil. Critério espacial é importante porque, ao fixar o local em que ocorre ou se considera ocorrido o evento jurídico tributário, aponta a lei aplicável a esse local, identificando o sujeito ativo. Porque esse critério não foi definido por lei complementar, conforme está previsto na Constituição, o Estado de São Paulo, utilizando sua competência concorrente, o definiu como local do domicílio ou da residência do proprietário nesse Estado, o que é admitido pelo STF. Pela lei paulista, domicílio da pessoa natural é sua residência habitual. Se for incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade onde o veículo esteja sendo utilizado. Para a pessoa jurídica de direito privado, é o estabelecimento situado em território paulista para veículos a ele vinculados na data de ocorrência do evento jurídico tributário. Por vinculados ao estabelecimento, entenda-se os que estão em uso ou disponíveis para uso em atividades desse estabelecimento. Critérios do consequente são o pessoal e o quantitativo.
O pessoal é formado pelos sujeitos ativo e passivo, o quantitativo é formado pela base de cálculo e pela alíquota, que é o percentual do valor do veículo que o proprietário deve recolher anualmente para a unidade da federação de seu domicílio. Base de cálculo é o valor médio de mercado para veículo usado, constante do documento fiscal de aquisição para veículo novo, constante do documento de importação do veículo, acrescido dos valores dos tributos devidos pela importação. Alíquotas do IPVA de São Paulo são de 1,5% para veículos de carga tipo caminhão, 2% para ônibus e micro-ônibus, caminhonetes, cabines simples, motocicletas, etc., 4% para veículo automotor, não incluído nos anteriormente descritos. A PEC 45 de 2019, aprovada pelo Congresso Nacional, autoriza estados e o Distrito Federal a fixarem alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental, o que significa que poderá haver progressividade do IPVA. No entanto, se alguns estados fixarem alíquotas maiores para veículos mais caros e lei complementar não definir o critério espacial da hipótese, proprietários desses veículos irão registrá-los em Detran de estado com menor alíquota do imposto, de modo que, ao invés de ser aumentada, a arrecadação do IPVA será reduzida. No exemplo, foi construída a regra matriz do IPVA para casos do seguinte tipo: veículo de passeio flex usado, de propriedade de pessoa natural, domiciliada no estado de São Paulo. Em azul está o critério temporal. Em verde escuro, critério espacial. Em vermelho, critério material. Em roxo, sujeito ativo. Em verde claro, sujeito passivo. Em vermelho escuro, base de cálculo. Em laranja, a alíquota. Vejamos exemplo de norma individual e concreta para evento jurídico tributário que se subsome ao descrito na hipótese do caso anterior. Na forma de implicação, a norma individual e concreta seria: dada a propriedade do veículo de placa Z, fica o senhor fulano de tal notificado a recolher para esse estado, no prazo de 30 dias, IPVA de valor V. No entanto, essa norma é geralmente enunciada na forma abaixo. Concretizados os critérios da hipótese da regra matriz, eles passam a se chamar de elementos no antecedente da norma individual e concreta. No consequente dessa norma, a base de cálculo apurada é chamada de base calculada e o sujeito passivo é identificado. Em azul temos o elemento temporal, em verde escuro o elemento espacial, em vermelho o elemento material, em roxo o sujeito ativo, em verde claro o sujeito passivo, em vermelho escuro a base calculada e em laranja a alíquota. Agradeço pela atenção.